E de uma Tainá para outra e continuamos com informação. Não é só a oposição que se organiza, né, Tainá? O PT também está se organizando e tem um pedido bem importante para fazer na CPMI. Oi, Raquel, tudo bem? Boa noite para você e para todos os meus colegas de bancada. Pois é, amanhã mesmo o PT deve pedir ao presidente do Congresso, a quem cabe tomar essa decisão, Rodrigo Pacheco, a substituição do Marcos Duval, senador da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, que investiga esses atos golpistas. Conversei hoje com o autor desse pedido, é o deputado Rogério Correia. Ele me disse que protocolará esse pedido amanhã mesmo ao presidente do Congresso e que espera uma resposta positiva do presidente Rodrigo Pacheco, não só para esse pedido de substituição do senador Marcos Duval, mas também para uma outra questão de ordem apresentada também por ele, pedindo a substituição de um outro personagem polêmico na CPMI, que é o André Fernandes, também investigado em razão dos atos de 8 de janeiro. O PT deve assinar, assim como os governistas, que são maioria na CPMI, esse pedido do Rogério Correia. Serão mais de 20, aproximadamente, acho que 21 votos, se a gente levar em conta o número que eles têm conseguido para emplacar os requerimentos que são de interesse da base governista, Raquel. Então, ficamos na expectativa de qual será a decisão de Rodrigo Pacheco diante desses dois personagens que, segundo a base do governo, têm que estar fora das investigações da CPMI, com o argumento, segundo os governistas, que eles são envolvidos diretamente nesses casos. No caso do Marcos Duval, o que eu ouvi ele está sendo investigado por obstrução de justiça, pelo que ele foi abordado pela Polícia Federal na última quinta-feira. Se ele obstrui a justiça, tende também a obstruir os trabalhos da CPMI, Raquel. Obrigada, Tainá. E vamos para a análise. Começo com a nossa convidada, Cila. Cila, semana animada e o dia está prometendo ser animado amanhã na CPMI. Além de todos esses requerimentos da oposição, que sim, o governo tem maioria para derrubar, mas o que a oposição quer é marcar um posicionamento político, ainda tem essa história do Marcos Duval, que o PT está tentando, com um apoio ali meio que velado da relatora, da Elisiane Gama, retirar ali da comissão, alegando que ele está, enfim, vai obstruir ali as investigações. O que você está prevendo para esse começo dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro? Olha, acho que em primeiro lugar, boa noite. Em primeiro lugar, acho que essa CPI é aquela famosa da máxima, a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? Porque é uma CPI que pode ir para qualquer lado, mas acho que mais importante de tudo é que vai ser uma CPI de lacração, né? A gente já vê nesse começo, né? Então é uma CPI muito de rede social, muito de narrativa, muito de sair dali para as bolhas de apoio de cada um dos lados. Agora, o que a gente tem de dado, né, Raquel, é que 70% da população, na nossa pesquisa IDEA, diz que quer ver as pessoas punidas que estiveram lá no 8 de janeiro. E a maioria, quer dizer, 28%, né, quando a gente coloca quem eram essas pessoas, 28% da opinião pública diz que eram bolsonaristas os que estavam lá. Então, a opinião pública já tem uma visão aí de quem eram essas pessoas. 20% dizem que é golpista, agora tem ali uns 10% que diz que eram patriotas. Então, vai ser essa busca na narrativa de tentar, talvez, mudar essa visão da opinião pública, que no momento é bastante sedimentada. É exatamente isso, Cila. São duas... Até o presidente Arthur Maia, quando esteve com a gente aqui na CPMI, ele disse isso, que ele queria trazer personagens diferentes para que pudesse se expor essas duas narrativas, né? Embora na visão da opinião pública esteja muito claro quem é que invadiu. Agora, Leandro Magalhães, também estamos recebendo o Leandro hoje no Arena. Muito bem-vindo, meu querido. O prazer é nosso de receber você. Leandro, como é que estão as suas apurações? O que você sente de clima dentro do Congresso para o início dos trabalhos da CPMI?
Raquel, o que eu senti conversando com os parlamentares antes de tudo, o presidente da CPMI, né, o Arthur Maia, ele foi bem prudente. Por quê? Porque no primeiro dia, na primeira pauta de análise e votação, houve uma enxurrada de requerimentos, vários requerimentos da oposição, da base do governo, requerimento que pedia a presença do Coronel Cid. O que foi que o Arthur Maia fez? Ele foi de imediato conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque há requerimentos sob sigilo. Ele disse, como é que a CPI vai ter acesso a requerimentos sob sigilo? Como eu vou aprovar se... Tem vários para amanhã. Vários para amanhã. Para amanhã de pedido de quebra de sigilo. Isso. O que foi que ele fez? Ele sentou com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes falou, segundo o presidente Arthur Maia, da CPMI, que havia vários requerimentos e ele disse que acabaria com as diligências em 45 dias. E quando acabasse com as diligências, que são materiais, documentos que são levantados, quebra de sigilo, ele disse que, acabando isso, as diligências, ele liberaria a documentação para compartilhar com a comissão, a CPMI. Só que esse material está sob sigilo. O material está sob sigilo e vai para a comissão sob sigilo. Ora, ele foi prudente porque agora a gente percebe na pauta dessa terça-feira da CPMI já requerimentos, por exemplo, da oposição pedindo informações de dados que estão sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, né? Então, se vai aprovar ou não vai depender da maioria, mas está na pauta de amanhã esse requerimento. Há uma briga, digamos, uma discussão muito grande para esse requerimento deve ser aprovado, aquele outro que foi aprovado não deveria, o número é maior, ele até falou isso nas redes sociais, né, que há uma porcentagem maior de requerimentos da base do governo, mas amanhã há sete requerimentos pedindo a presença do coronel Mauro Cid, ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do coronel G. Dias ou do Mauro Cid? Perdão, do G. Dias. Do general G. Dias. Perdão, G. Dias. 7 requerimentos. Então, há uma sinalização aí, depois do recado que ele deu nas redes sociais, do presidente da CPMI, que, ora, a base do governo tem que pensar se vai querer aprovar isso ou não, para não ter dificuldade lá na frente, na hora da convocação do Mauro Cid, por exemplo. Exato. A Tainá Farfã nos traz essa apuração de que o governo vai segurar, pelo menos por enquanto, dizendo, calma, a gente vai ouvi-lo no momento certo, não sabemos que momento seria esse. Leandro Rezende, quando então seria o momento de ouvir G. Dias? Raquel, boa noite para você, meu xará, Sila, Tainá, todo mundo que está com a gente aqui no Arena, né? Bom, o que essa CPMI está me parecendo é que ela tá começando num momento em que não está ali afinado o diálogo entre a relatora, a senadora Elisiane Gama, e o presidente Arthur Maia. E me baseio numa entrevista aqui do Arena, né, com a senadora Elisiane Gama, quando ela diz que por ela... Os dois falaram aqui para nós, sim, num dia e o outro, acho que no dia seguinte ou um dia depois, ficou muito claro essa diferença. E que para ela, né, para a Elisiane Gama, o primeiro a prestar depoimento deveria ser o Anderson Torres, o que, enfim, para todo mundo do governo, por exemplo, antes de começar a CPMI, isso era dado, que o primeiro a ser ouvido era o Anderson Torres, mesmo quando ele estava preso, agora que ele está em medida restritiva de liberdade, mas que era o cara, né, para ser ouvido. Foi a única autoridade que ficou presa durante algum período de tempo por conta do 8 de janeiro. Não será ele, será o Silvio Ney Vasquez, que tem muito o que acrescentar à CPMI, sem dúvida, tem como falar dentro da linha que a Elisiane Gama quer traçar ali, de que o 8 de janeiro é o ápice de um processo, né, de uma escalada retórica e fática que levou ao que ela chama de tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, mas me parece ali que, enfim, em algum momento o ex-comandante do GSI, né, o G. Dias, vai precisar ser encaixado dentro dessa linha narrativa, porque a CPMI, ela precisa, para que, enfim, eu não vou usar a palavra que não gostamos, mas para que essas narrativas, né, de que o governo facilitou, essa coisa absurda de que teriam pessoas ali para abrir a porta do Congresso Nacional para o Congresso Nacional ser destruído, do Supremo Tribunal Federal para o STF ser destruído. Isso colou numa parte das redes sociais. E, de outro lado, né, dizer também que não havia nada que pudesse ser feito para evitar o 8 de janeiro, isso também não cola, né? Então, a CPMI precisa, de fato, colocar os fatos em perspectiva, e o G. Dias é uma figura central nisso tudo, né? Explicar ali como que se justifica a presença de militares do GSI, nos vídeos até que foi o Leandro que revelou em primeira mão
para o Brasil, né, os militares mexendo no celular enquanto o Palácio do Planalto estava sendo destruído. Isso não é pouca coisa, né? Então, em algum momento, ele vai precisar responder pelos seus subordinados. Mas aí entra a política, né? E aí o governo tem maioria. Vai ter que se entrar num acordo ali do governo com o Arthur Maia para que se chegue numa data para o G. Dias ser ouvido. Leandro me pediu a palavra. Raquel, se me permite, foi o que o presidente da CPMI falou. Ele disse que iria usar, isso que o Leandro também comentou agora, a questão cronológica para os depoimentos. E tudo começou com aquela tentativa de bomba lá no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro, né? São esses requerimentos que foram aprovados e amanhã a gente vai ter da Polícia Federal e na quinta-feira também, né? Eu acho que é o George Washington, se não me engano, que foi um dos integrantes dos 4. Então, ele está seguindo a cronologia dos fatos para poder chegar até o momento ao próprio ex-ministro do GSI, o G. Dias, o general Gonçalves Dias, e também o Anderson Torres e o Mauro Cid, né? Então, até porque ele comentou isso e falou naquela questão dos 45 dias para finalizar as diligências pela Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Para dar tempo, ele disse, se chamar agora, com a entrada de novo material, vou ter que convocar de novo, isso vai ser deselegante. Então, ele até que tentou organizar, conversando com os governistas também da comissão, para poder aí dar chance de escutar agora, mas na frente repensar e dar oportunidade de apresentar novamente requerimentos como esses 7 de amanhã. Sila está me pedindo a palavra, eu preciso jogar para a Tainá também. E, Tainá, vou te pedir uma reflexão sobre o caso do Marcos Duval, que você mesma trouxe a apuração, mas antes, eu queria que vocês todos da bancada e quem nos acompanha dessem uma olhadinha nessa informação. O senador Marcos Duval disse hoje no Senado que a esposa dele pediu divórcio no dia da operação da Polícia Federal contra ele por suposto envolvimento no golpe de Estado. Acompanhe. Então, ver a Polícia Federal, o delegado, que é um subordinado direto do ministro da Justiça, fazendo e assinando uma decisão como essa, totalmente arbitrária, contra um senador da República, por estar fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo e o Judiciário, foi penalizado. A família, claro que foi penalizada. Quase naquele dia, no meu aniversário, a minha esposa saiu de casa. Ela pediu o divórcio na quinta-feira. E eu falei, Bru, você não vai me deixar nesse momento, porque aí você vai estar dando a vitória para essas pessoas que têm o mal como a prioridade, que têm prazer de ver o sofrimento alheio. Tainá, sem desmerecer, né, ninguém, a família de ninguém, mas o senador usando uma estratégia ali, voltando ao Senado, mais emotiva. A gente sabe que ele quer se manter ali na direção da CPMI. Você trouxe esse bastidor super importante do PT fazendo um movimento para tentar retirá-lo. Você acha que ele consegue ficar? Ai, Raquel, acho muito difícil conversando hoje com deputados que estão compondo a CPMI, porque até mesmo entre a oposição não há essa boa vontade em blindar o Marcos Duval. Prova disso foi quantas horas se passaram depois que alguém viesse a público, e esse alguém, o primeiro deputado a tuitar favoravelmente, muito entre aspas, mas citando o Marcos Duval, quase que indiretamente, porque cita outras situações também, né? Não foi bem assim um apoio dado, foi o Nicolas Ferreira. Demorou muito tempo para a gente ver um tweet que fosse, que defendesse a situação do Marcos Duval diante da operação da Polícia Federal. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, na quinta-feira, também decidiu não se posicionar, nem mesmo do que a gente estava esperando, por uma defesa pela instituição, pelo Senado Federal, já que o gabinete do Marcos Duval também foi vasculhado pelos agentes da Polícia Federal. Aliás, essa também é uma estratégia do senador neste momento, de tentar trazer, jogar para os senadores essa ideia de que o Senado está ameaçado, de que o que acontece com ele pode acontecer com outros senadores. Bom, a gente vê essa clara estratégia, essa mudança preparada
por profissionais, possivelmente, Raquel, pelo Marcos Duval, mas sobre CPMI, acredito que é muito difícil a permanência dele. O governo tem maioria, vai assinar esse documento que será entregue ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já na expectativa de que Pacheco decida duas situações numa só. A do Marcos Duval, que é a mais recente, por conta do que aconteceu na última quinta-feira. Gleisi Hoffmann tuitou: a situação dele já era difícil antes, porque ele já estava enrolado nessa situação dessa confabulação, desse golpe em que ele coloca o nome do presidente Jair Bolsonaro no meio. Ele já estava sendo investigado por isso até que a Polícia Federal bate a porta de seus endereços, né? Então a situação fica insustentável na visão dos governistas. Há um álibi maior para os governistas pedirem a substituição do Marcos Duval. Fora isso, há um entendimento também de que Pacheco vai decidir, também favoravelmente ao pedido do governo, pela saída de outro nome polêmico, que é o deputado André Fernandes, que foi o autor, né, da CPMI, foi quem pediu que essa CPMI fosse instalada, é da oposição, é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também tem uma situação um tanto delicada, porque é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por incitar os atos golpistas de 8 de janeiro. Raquel. Sila, você tinha me pedido a palavra e eu queria que você colocasse um olhar também nessa disputa que se instalou entre o presidente da CPMI, Arthur Maia, e a relatora, Elisiane Gama. Acho que eles vão ter que entrar no entendimento, né? Porque não dá para fazer uma CPI desse jeito, começar uma CPI já desse jeito. Que eu queria complementar naquele momento é que essa CPI, ela provavelmente vai ter muita atenção da opinião pública. A gente tem aí na pesquisa que a gente fez em meados de maio, a gente tem 61% da população achando que tem que sim investigar através de uma CPI os atos golpistas do 8 de janeiro. E apenas 8% da população acha que não. Então a gente vai ter aí uma grande atenção em cima, inclusive, dessa disputa entre a relatora e o presidente. Vão acompanhar tudo. Interessantíssimo esse número que a Sila trouxe, né? 61% das pessoas querem que investigue, não só a CPMI, como o Ministério Público está mobilizado, a Polícia Federal, que a gente chegue, né, num diagnóstico do que aconteceu no Brasil no dia 8.